Fala galera, então estamos aqui de novo. Aqui eu vou fazer uns exercíciozinhos com vocês sobre leis ponderais, certo? Lembrando que na prova vai cair a parte de fenômenos físicos e químicos para você diferenciar cada situação. Vai cair também a partezinha lá de classificação de reação química, certo? Síntese, decomposição, dupla troca, simples troca e assim por diante. Vai cair também a parte de leis ponderais, ou seja, conservação da massa e lei das proporções, que é o que a gente vai fazer uns exercícios aqui agora, e balanceamento de reação, certo? Então aqui, galera, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer uns exercícios com vocês sobre exercício de conservação da massa, leis ponderais, certo? Que é a partezinha aí onde a gente fez um pouquinho menos de exercício. Então vamos lá, galera. Aqui nesse exemplo que tem aqui, o exercício ele quer que a gente ache os valores de x, y, z, w e k. Ok? Então tá aqui, ó. Como que eu faço isso? Aplicando as leis ponderais. Então, na lei ponderal, conservação das massas, Lavoisier falou o quê? Que em um sistema fechado, não é? A reação acontecendo em um sistema fechado, a massa se conserva. Ou seja, a quantidade de massa que você tem do lado dos reagentes vai ser igual ao dos produtos. Então, nesse caso aqui, ó, no primeiro experimento, nesse primeiro experimento, como não tem excesso nenhum, significa que toda a massa que você tinha aqui no começo foi convertida em produto, certo? Então você tem formado aqui 44 gramas de produto. Consequentemente, do lado dos reagentes, também tem que ter esses 44, ok? Conservação das massas. Como já tem 12 gramas de carbono, quanto de oxigênio eu vou ter então? Então esse X vai ser igual a 44, vamos lá, 44 menos 12. Concorda? Então, o valorzinho de x é exatamente igual a 32. Ok? Certo. Então, agora aqui, ó, analisando do primeiro experimento para o segundo. Olha lá, ó. Do primeiro experimento para o segundo, o que a gente observa? Que a gente só tem esse valorzinho aqui de oxigênio, 8 gramas. Se no começo, se no primeiro experimento, que são os valores ideais, eu tinha 32 gramas de oxigênio e para o segundo experimento foi para 8, todo mundo consegue entender que eu tive que dividir por 4 a quantidade de oxigênio? Então aqui entra a lei das proporções definidas. O que fala a lei das proporções? Tudo que você fizer em uma substância, você vai ter que fazer nas outras também na mesma proporção. Então, se uma eu tive que dividir por 4, as outras eu também vou dividir por 4, certo? Então, o valorzinho de y vai ser igual a quanto? 12 dividido por 4. Concorda? Então, y vale 3, certo? Enquanto que z, mesma situação. Se era 44 e eu tive que dividir para ir para o segundo experimento por 4, então z vale 11. Ok, galera? Aqui agora, do experimento 2, analisando para o experimento 3. Então, de 2 para 3, o que a gente tem aqui? Ó? Se você observar, uma substância está em excesso. Então, a gente vai ter que descobrir qual substância é essa que está em excesso. Como que a gente faz isso? Para descobrir a substância que está em excesso? Então, você vai fazer aqui, ó. De 8 para 64, você teve que multiplicar por 8. Concorda? Então, vamos ver quanto que vai ficar o outro reagente se você multiplicasse por 8. Então, todo mundo viu aqui que o y, olha lá, o y, que é esse carinha aqui, vale 3. Então, se você fosse multiplicar ele por 8, teria que dar 24. Então, a quantidade ideal aqui no experimento 3 não são 25 gramas. São quantos gramas? 24 gramas. Entende o raciocínio? Então, significa que tem uma quantidade a mais, uma quantidade em excesso, certo? Então, aqui, vou até puxar aqui, ó. Aqui deveria ser 24 gramas. Porque se você pegar o 3 e multiplicar por 8, que você fez aqui no oxigênio, tem que dar 24. Como tem 25, então o valorzinho de K vai ser quanto? 1 grama. Todo mundo entende? 1 grama, misericórdia, isso aqui é 1, tá? 1 grama de quem? De carbono. Certo? Professor, e quanto que vale o W? Se você teve que multiplicar por 8, todo mundo com o produto vai ser a mesma coisa. O que era 11, o Z é 11, multiplicando por 8, o W vai ter que ser, então, 88. Certo, galera? Fechamos? Então, assim que a gente faz para usar a lei da conservação e a lei das proporções. Vamos para mais um aqui, ó.
Então, nesse caso, o exercício ele está falando o seguinte, ó, querendo verificar a lei da conservação das massas, um estudante realizou esse experimento. Então, olha só, aqui é mais teórico, então não vou escrever nada, não vai ter cálculo nenhum. Então, presta atenção aqui na, na discussão dessa pergunta. Lembra, galera, conservação das massas, Lavoisier falou o quê? Que a reação, que a massa das substâncias reagente e produto se conserva se a reação acontecer em um sistema fechado. Nesse caso aqui, ó, o sistema está aberto. E o que acontece quando o sistema está aberto? Pode acontecer de um produto gerado ser um gás. E aí esse gás sair do sistema. Ok? Que é o que aconteceu. Nesse caso, você tinha 1000 gramas no início e no final foi para 995. Para onde que foi 5 gramas? 5 gramas provavelmente foi a massa de gás formada como produto e como o sistema está aberto, saiu do sistema, perdeu a massa, certo? Caso o sistema estivesse fechado, galera, ainda iria ter a formação do gás, mas essa massa formada, esse gás formado, ele permaneceria dentro do sistema fechado, ok? Aí a massa iria se conservar. Beleza, galera? Então fica atento aí nessa ideia de sistema fechado e sistema aberto. Nesse outro caso aqui agora, ó, terceiro exemplo. Então, numa viagem, um carro consome 10 kg de gasolina na combustão completa desse combustível. Então, galera, é só você lembrar o seguinte, combustão. Então, você tem um combustível aqui, gasolina. Vou até escrever aqui, ó. Você não precisa saber a fórmula dela. Aqui, ó, gasolina. Então, todo mundo sabe que a gasolina, em uma reação de combustão, na verdade, ele tem que reagir com quem? Toda reação de combustão, o combustível reage com oxigênio. Ok? Então presta atenção agora no enunciado. Se você tinha 10 kg de combustível e você queimou ele, esse combustível ele reagiu com oxigênio. Então ele pegou o oxigênio do ar, reagiu na combustão, formou o produto. Certo? Então vocês estão entendendo que eu estou capturando o oxigênio que estava no ar? Então vou pegar, vai ter uma massa, além da massa do combustível, agora eu vou ter a massa do oxigênio que está vindo do ar. Então olha só, considerando-se o total de compostos formados, pode-se afirmar que os mesmos, os produtos, não têm massa? Claro que tem. Pesam exatamente 10 kg? Não, porque 10 kg seria se fosse apenas gasolina. Mas a gasolina está reagindo com o oxigênio. Então pesa mais que 10 kg? Exatamente. Por que mais que 10 kg? Porque a gasolina, o combustível, queimou reagindo com o oxigênio do ar. Então, eu peguei o gás, o oxigênio, a massa de oxigênio foi inserida, né, nessa reação. Então, eu vou ter mais que 10 kg como produto. Beleza, gente? Fechamos? Próximo. Então, aqui, ó, nesse aqui, ó, provoca-se uma reação da mistura formada por 10 gramas de hidrogênio. Pessoal, novamente, você não precisa saber a molécula de hidrogênio, como que ela é. Escreve aqui, ó, hidrogênio. Então, você tem hidrogênio reagindo com cloro. Então, vou colocar aqui, ó, hidrogênio reagindo com cloro. Após a reação, constata-se a presença de 145 gramas de cloro remanescente junto ao produto obtido. Ele falou qual é o produto? Não, eu não preciso saber. Eu só sei que vai ter um produto. Ó. Então, vou escrever aqui, ó, produto. Então, está aqui o produto, certo? Agora, a massa em gramas da substância formada é... Presta atenção agora. Então, aqui a gente vai usar a conservação da massa. O exercício falou, olha, eu tinha 10 gramas de hidrogênio, então vou até colocar aqui em vermelho. 10 gramas de hidrogênio com 500 gramas de cloro. 500 gramas de cloro. Mas essa reação não é a exata, não acontece com o consumo total de todo mundo, porque ele falou que após a reação você vai formar o produto aqui, ó, formou o produto, e vai sobra excesso. Misericórdia. Vai sobrar como excesso 145 gramas de cloro. Se sobrou 145 gramas de cloro, foi consumido quantos? Foi consumido 500 menos 145. Concorda comigo? Então, 500 menos 145, você vai ter aqui, então, 355. Essa é a massa de cloro que foi consumido. Beleza, gente? E todo mundo entendeu?
Essa era a massa total, 500 gramas. Como sobrou 145, significa que foi consumido na reação 355. Aí agora é só você usar a lei da conservação da massa. Se você tinha 10 gramas de hidrogênio e tinha 355 gramas de cloro, quanto de produto vai ser formado? 355 mais 10, 365. Ok? Belezinha? Vamos para mais um. Aqui, ó, 46 gramas de sódio. Então, vou colocar aqui, ó. Você não precisa saber, novamente, não precisa saber o tipo de molécula, qual que é o símbolo do elemento. Escreve sódio, ou coloca o símbolo se você souber. Então, aqui, ó, reage com oxigênio. Então, ele reage com oxigênio e formando, então, formar é produto, peróxido. Vou escrever aqui, ó, peróxido. Ok? Formou peróxido. Não preciso saber qual é a molécula do peróxido. Então, mas eu preciso saber o seguinte, ó, eu preciso saber isso daqui, ó. Ó, eu preciso saber isso aqui, ó. Então, 46 gramas de sódio reage com 32 gramas de oxigênio, formando o peróxido de oxigênio. O exercício não falou que sobrou nada. Então, significa que houve o consumo total. Então, do lado dos reagentes, a gente tem quantos gramas aqui de massa total? 46 mais 32, 78, concorda? Então, aqui, ó, como produto, eu formei 78 gramas. Tudo bem até aqui, pessoal? Certo? Então, quantos gramas de sódio, então aqui, ó, de sódio, vão ser necessários para eu obter 156 gramas de peróxido? Você está vendo que daqui para cá, ó, agora eu vou usar a lei das proporções. Daqui para cá, todo mundo entende que eu tive que multiplicar por 2? Se daqui para cá eu multipliquei por 2, daqui para cá eu também vou multiplicar por 2. Entenderam? 46 vezes 2, 92. Viu, galera? É simples, é tranquilo, sem dificuldade nenhuma. Ok? Certo? Então aqui, mesma situação, mesma coisa que a gente já viu. Então, olha só, ele quer saber o valor de x e de y. Se não tem excesso nenhum, o valorzinho de x vai ser a soma desse cara com esse cara. 12 mais 32, 44. Ok? Então, daqui para cá, ó, se aqui eu tenho 32 como produto e eu quero saber o valor de y, então eu sei que y vai ser 132 menos 36, que vai dar 96. Então, y é igual a 96. Fechou, galerinha? Beleza? Esse último aqui, vou deixar aqui para vocês resolverem. Ok? Tamo junto, qualquer coisa, me procurem. Abraço.